Bom, então vamos lá falar um pouquinho sobre os mediadores da inflamação. Tá? Então, basicamente, os mediadores são moléculas, né, que vão atuar aumentando a inflamação, certo? Então, a gente viu que os mediadores, existem vários tipos, né? Existem os mediadores de origem celular, né? Então, em relação à origem, a gente tem os mediadores de origem celular, que eles são divididos em mediadores recém-sintetizados e mediadores pré-formados, né? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses pré-formados, tá? E a gente tem os mediadores de origem plasmática. Esses mediadores de origem plasmática, o celular e plasmática, eles são sintetizados principalmente pelo fígado. Então a gente tem o nosso fígado. O fígado faz a liberação desses mediadores, tem vários tipos, né? E eles vão ficar onde? Eles vão ficar circulando na corrente sanguínea, tá? Então eles ficam na corrente sanguínea inativos, e aí a gente tem que, quando ocorre uma inflamação ou alguma injúria, eles vão ser ativados. A gente vai falar melhor sobre eles. Mas antes da gente começar a falar sobre esses mediadores aqui, a gente precisa lembrar o que é um mediador, tá? Então, basicamente, o mediador ele vai ter algumas funções importantes, tá? Então, primeiro, a gente tem que lembrar que o mediador ele vai atuar como um agente quimiotático. Ou seja, ele vai auxiliar no recrutamento de outras células de defesa. Ele vai ajudar a chamar mais células de defesa para aumentar a inflamação. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para baixo. Além disso, esses mediadores eles também vão ampliar a inflamação. Eles ampliam a resposta inflamatória. Certo? E uma outra coisa que eles fazem é o quê? Eles aumentam a síntese de mais mediadores. A gente já vai entender isso. Então, basicamente, um mediador, eu tenho aqui um mediador, né, que foi ativado ali. Então, eu tenho alguma coisa ativando esse mediador, uma injúria, né, uma inflamação, uma bactéria, enfim. Esse mediador aqui ele vai ativar outro mediador, que vai ativar outro mediador, que vai ativar outro mediador, que vai ativar outro mediador. E aí, a partir dessas várias ativações, a gente tem o quê? A gente tem mais inflamação. Por quê? Quanto mais mediadores eu tenho, mais células de defesa vão chegar para aquela inflamação. Beleza? Então, por isso que a gente fala que os mediadores eles ampliam, né? Eles comandam a resposta inflamatória, eles ampliam essa resposta inflamatória. Tá? Então, a gente tem um balanço entre esses mediadores. Então, no processo inflamatório, a gente não pode ter nem muito, nem pouco, senão você vai ter problemas relacionados a essa inflamação. E aqui, quando a gente falou da origem, então a gente falou um pouquinho da origem desses mediadores. Então, a gente tem mediadores de origem celular, que são aqueles recém-sintetizados ou os pré-formados. Tá? Os recém-sintetizados, a gente não vai falar nesse vídeo aqui, vai ter um vídeo maior só para eles, porque é uma lista muito grande. Tá? Mas, basicamente, a gente pode dizer que eles são sintetizados no momento da inflamação. Tá? Por que recém-sintetizados? Porque eles são sintetizados no momento da inflamação. Então, se a gente for pensar num quadro inflamatório, né, eles são os segundos a chegar. Eles não vão chegar primeiro. Né? Por quê? Quando a gente tem uma inflamação, né, você tem um estímulo inflamatório lá que vai fazer com que as células de defesa e as células epiteliais, enfim, elas comecem a produzir, né, esses mediadores, como, por exemplo, lá os metabólitos do ácido araquidônico. Né? Só que isso leva tempo. Então, esses mediadores eles vão demorar um pouquinho para serem sintetizados. Beleza? E aí a gente tem os mediadores pré-formados. Esses mediadores pré-formados, eles estão prontos, né, eles já são feitos ali, e eles ficam armazenados. Ficam armazenados aonde? Nos leucócitos, certo? Então, esses mediadores pré-formados, eles já estão prontos, e eles ficam armazenados. Aí, quando você tem uma inflamação, eles vão ser os primeiros a chegar no local da inflamação e a iniciar esse combate. E aí, o que eles fazem? Eles vão dar um estímulo para a gente ter a síntese de mais mediadores. Então, lembra? Tem um mediador chegando lá, ele vai estimular outro mediador. A gente sempre tem que lembrar disso, tá? Um mediador, ele sempre vai atrair outros mediadores, beleza?
Então aqui, ó, eu vou até destacar aqui, então, um mediador sempre estimula síntese de mais mediadores. Beleza? Isso aqui a gente não pode esquecer, isso aqui é importante. Então, o mediador, para ele ser considerado um mediador, ele vai ter que ativar outros. E aí, dentro desses mediadores pré-formados, a gente viu que tem dois tipos principais, né? Que a gente falou mais sobre eles. Então, a gente tem a serotonina, certo? E a gente tem um outro, que é a histamina. Então, a serotonina e a histamina são sintetizadas pelas células de defesa, né? Mas a gente também conhece elas lá na neuro, né? Então, lá no nosso sistema nervoso central, a serotonina, né? A serotonina, ela é responsável por regular o nosso humor, certo? E a histamina, lá no sistema nervoso central, ela vai regular o nosso estado de vigília. Então, ela é um neurotransmissor excitatório, beleza? Na maioria das vezes ela se liga a receptores excitatórios. Então, no sistema nervoso central, eles atuam como receptores e participam de diversas ações do nosso sistema nervoso central, né, do nosso encéfalo ali. Na inflamação, a serotonina, né, ela é produzida principalmente pelas plaquetas. Então, as plaquetas vão produzir a serotonina e ela vai ter efeitos vasodinâmicos, assim como a histamina, tá? Só que a histamina, uma diferença dela é que ela é produzida pelos mastócitos. Os mastócitos são aquelas células que estão relacionadas com o processo de alergia, lembra? A reação anafilática lá, enfim. Então, tanto a serotonina quanto a histamina, elas vão ter funções semelhantes, né? Então, ambas vão fazer vasodilatação, certo? Vão fazer que a gente tenha um aumento da permeabilidade vascular. Aumento da permeabilidade vascular. E aí a gente tem efeitos isolados, né? E vão fazer também que a gente tenha o quê? Liberação de mais mediadores. Então, vai aumentar a síntese de mediadores. Beleza? Então, quando a gente pensa na serotonina e na histamina, né? A gente tem que lembrar que a serotonina, ela é sintetizada pelas plaquetas, principalmente, né, lá na inflamação, enquanto a histamina pelos mastócitos. Tanto a serotonina quanto a histamina, né, vão fazer esses efeitos que a gente viu, vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, aumento da síntese de mediadores, beleza? Basicamente, essa vasodilatação e aumento da permeabilidade vão fazer que a gente tenha chegada de mais células de defesa. Então, elas são as primeiras a chegar ali. E a gente falou um pouquinho sobre a histamina e a relação dela com a asma, né, por exemplo. Então, a histamina, a gente viu que uma das funções dela, né, lá nos pulmões, a gente vai ter que a histamina vai fazer que a gente tenha a ativação da imunoglobina do tipo E, né? Essa imunoglobina do tipo E, ela vai atuar lá nos nossos pulmões. E lá nos pulmões, ela vai causar um efeito de broncoconstrição. Então, o paciente asmático, né, geralmente o que é a asma, a gente viu que é um quadro alérgico, né? Quando a gente fala da fisiopatologia da asma, está relacionada com uma alergia. E um dos principais sintomas é o quê? Né? É a falta de ar, a apneia causada por essa broncoconstrição, por essa liberação de histamina. Né? Então, a histamina, quando a gente tem um processo alérgico, a gente tem o que a gente chama de choque anafilático. Então, o choque anafilático causa, uma das coisas que ele causa é essa broncoconstrição, né? Dentre outros fatores também. E aí a gente tem, né, nesses casos, substâncias antihistamínicos, né, que são aqueles remédios antialérgicos. Quando a pessoa tem uma reação, uma reação alérgica muito grave, a gente faz a utilização da adrenalina. Né? Então, a adrenalina consegue contrabalancear esse choque anafilático. Né? Por quê? A histamina vai fazer com que a gente tenha broncoconstrição, a adrenalina vai lá e causa broncodilatação. Lembra, a adrenalina, ela te coloca em estado de alerta, aumenta a frequência cardíaca, enfim. Então, isso são coisas importantes aí que a gente viu. Mas, basicamente, é isso. Né? Então, o que a gente precisa associar é que a serotonina está relacionada com plaqueta, a histamina está relacionada com mastócito. E ambas vão fazer vasodilatação, permeabilidade vascular, aumento de mediadores. Tá? Para a gente associar, lembra que a histamina, né, a serotonina, deixa eu apagar essa parte de cima aqui, elas são chamadas de aminas vasoativas. Né? Então, por que elas são chamadas disso? Né? Por que elas têm esse nome?
Aminas vasoativas. Vasoativas porque elas vão ativar vasos, certo? Então elas vão atuar nos vasos, fazendo alterações nos vasos. Que alterações? Vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, que é aquilo que a gente já viu, né? Então o que a gente tem? A gente tem a serotonina e a histamina atuando em receptores, né? E fazendo que a gente tenha, por exemplo, o aumento do vaso e aumento da permeabilidade. Beleza? Então, de modo bem geral, é isso. E aí a gente não vai falar agora nesse vídeo dos recém-sintetizados. A gente vai deixar eles para um outro vídeo, mas a gente vai falar um pouquinho sobre os mediadores de origem plasmática, beleza? Então esses mediadores de origem plasmática, a gente tem vários tipos, né, de mediadores ali. Alguns são proteínas, né, como por exemplo aqueles envolvidos no sistema complemento, mas esses mediadores são mediadores, né, que são sintetizados pelo fígado principalmente, né? Eles vão para o sangue e lá no sangue eles ficam inativos. Então eles estão inativos no sangue, certo? E aí a gente tem que, quando ocorre uma inflamação, eles vão ser ativados e aí eles vão iniciar esse processo de auxiliar a combater a inflamação. E aí, basicamente, né, a gente falou que essas proteínas plasmáticas, esses mediadores plasmáticos, eles ficam dissolvidos no plasma. Vou colocar aqui só para não esquecer. Então, eles ficam dissolvidos no plasma em forma inativa. E aí eles são ativados, beleza? E dentro disso a gente falou bastante sobre um tipo de... sobre o sistema complemento, né, de modo geral. Então, o que é o sistema complemento? Tá? O sistema complemento, vou escrever aqui, o sistema complemento, ele está relacionado com o nosso sistema imunológico, ele faz parte do nosso sistema imune. Tá? Então, ele tem função imunológica. Beleza? E a gente viu que ele está relacionado com a nossa imunidade inata e com a nossa imunidade adaptativa. E a gente falou sobre a diferença das duas, né? Então, basicamente, a imunidade inata é aquela que você adquire quando você tem um contato com algum vírus, com alguma bactéria pela primeira vez. Então, quando você tem um contato pela primeira vez, você tem essa imunidade inata. Por quê? O seu corpo ele precisa lá, imagina que você tem uma bactéria que você nunca viu, né? Você tem lá, sei lá, um vírus, né? Que é novo, é um vírus novo, sei lá, um vírus do Covid. Ninguém nunca teve. Aí você tem os seus linfócitos T lá, linfócitos B, linfócitos T, eles chegam lá, né, e eles tentam reconhecer. Então você tem lá o seu linfócito. Só que ele não vai reconhecer esse vírus ali, né? Aí o que ele vai fazer? Ele reconhece, na verdade, esse material genético do vírus, e aí a gente tem um outro linfócito que vai gerar um anticorpo. Esse anticorpo ele vai fazer o quê? Ele vai combater esse vírus e degradar ele, beleza? Isso é o que acontece na primeira vez. Agora vamos supor que você pegou Covid uma vez, aí você foi e pegou de novo, tá? Então você tem Covid pela segunda vez. Então aqui a gente tem uma, uma imunidade adaptativa. Então acontece nas outras vezes, beleza? Por quê? Mesmo exemplo, vamos supor que você tem um vírus lá do Covid. Né? Então aqui você tem um vírus. Você pegou o Covid pela segunda vez. Esse linfócito T aqui, ele vai chegar, né? E ele vai reconhecer. Então ele reconhece aquele vírus, né? Ele não vai precisar fazer um novo anticorpo, porque o seu corpo já tem anticorpos. Então ele só vai mandar esses anticorpos aqui para irem lá e combaterem esse vírus, beleza? Então isso é o que acontece, isso é uma resposta imune adaptativa. Então inata quando acontece pela primeira vez e adaptativa quando ela é repetitiva, né? Então está relacionado, a gente pode dizer que é como se fosse uma memória imune, tá? Vou colocar aqui, não é isso o termo certo, mas é como se fosse um tipo de memória imune. Então o seu corpo ele lembra daquele vírus, ele vai lá, ele já produziu anticorpo para aquele vírus e aí ele ataca, né? E quando a gente tem uma resposta imune inata é quando você reconhece pela primeira vez aquilo, beleza? Então, de modo geral, seria isso, a introdução. E aí a gente viu que o sistema imune é o quê? O sistema imune ele é um complexo, um sistema ali que tem vários tipos de proteínas, tá? E a gente falou um pouquinho delas, a gente viu uma cascata lá imensa, tá? Mas o que é importante a gente saber, né? Então, o sistema complemento, vou fazer aqui um esquema. Então, a gente tem aqui, ó, o sistema complemento, né? São aquele conjunto de proteínas
Ele é formado por várias proteínas que ficam no plasma, né? E elas ficam como? No plasma, elas ficam inativas, beleza? E aí a gente tem fatores que vão ativar, a gente tem vias de ativação. Vamos colocar aqui, a gente tem vias de ativação desse sistema complemento, tá? Ou seja, são vias que vão vir e vão ativar esse sistema complemento. E a gente vê o que acontece. Então, basicamente, a gente tem duas vias de ativação. A primeira via a gente chama de via clássica, tá? O que seria essa via clássica de ativação do sistema complemento? Vou ter que puxar ele mais para baixo, senão não vai caber. A via clássica, ela acontece, né, pela ligação de um antígeno a um anticorpo, tá? Então, a gente tem na via clássica a ligação antígeno-anticorpo. Então, lembra que o antígeno, né, o antígeno é como se fosse o agente invasor. Né? Então, o antígeno ele é o invasor. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser, sei lá, um fungo. Né? E o anticorpo, ele é aquele sistema de defesa do seu corpo. Ele é produzido pelo corpo, certo? Ele é como se fosse um soldado que vai tentar combater aquele vírus, aquele agente invasor. Mas basicamente, né, a gente tem, quando a gente fala de ligação anticorpo e antígeno, o que seria isso? Né? Então, basicamente, quando a gente pensa lá naquele mesmo exemplo do vírus, lá eu tenho um vírus aqui, aí eu tenho meus linfócitos lá chegando, o que eles vão fazer? Eles vão liberar os anticorpos. Né? Então, liberou lá o anticorpo, o que o anticorpo vai fazer? O anticorpo ele vai se ligar nesse vírus. E aí, quando ele se liga, né, a gente vai ter ativação do sistema complemento para vir lá e degradar esse vírus, beleza? Seria isso de modo bem grosseiro aí, bem simples, tá? Então a gente tem o antígeno, que é o invasor, e o anticorpo. O anticorpo ele se liga no antígeno e aí ele vai fazer o quê? Vai atrair esse sistema complemento aqui para ajudar no combate, tá? Então basicamente é isso. Então a gente tem uma ligação. Eu tenho um anticorpo se ligando ao antígeno, beleza? Seria isso. E aí a gente tem uma outra via que a gente chama de via alternativa. Então a gente falou da via clássica, a gente também tem a via alternativa. Vou fazer de outra cor para ficar diferente. Então, a gente tem a via alternativa. A via alternativa, ela vai ser sintetizada, ela vai ser ativada, né, principalmente por toxinas bacterianas. Então aqui eu tenho uma bactéria. Essa bactéria, ela libera subprodutos bacterianos. Então ela faz lá o seu metabolismo para crescer e tal, se reproduzir, e ela libera toxinas. Essas toxinas liberadas por essa bactéria, elas vão fazer o quê? Elas vão ativar o meu sistema complemento. Tá? Então, essa via alternativa ela vai ser iniciada principalmente por toxinas bacterianas. Tá bom? E aí a gente pode dizer que, né, a gente pode associar elas com aquela questão da imunidade. Então, a gente pode dizer que quando eu tenho uma via alternativa sendo ativada, eu tenho uma bactéria liberando uma toxina, ela vai estar mais relacionada com uma imunidade inata. Ou seja, né, a bactéria está lá, uma bactéria nova, começa a produzir toxina, o meu corpo ele não reconhece aquelas toxinas. Mas aí o meu sistema complemento vai lá combater, isso aqui é uma imunidade inata. E eu tenho a via clássica, que a gente pode relacionar com a imunidade adaptativa. Por que eu vou relacionar com a imunidade adaptativa? Porque eu tenho um antígeno e eu tenho um anticorpo. Então, o meu corpo ele já tem ele já combateu esse antígeno alguma vez no passado. Então, lembra, ele tem essa memória imune ainda. Então, eu tenho esse invasor aqui, entrando lá no meu corpo, eu tenho um anticorpo indo lá e se ligando. Então, isso é uma via, essa via clássica a gente pode relacionar com a questão da imunidade adaptativa, beleza? Mas tudo isso aqui que a gente falou, basicamente foi para quê? Foi para ativar o sistema complemento. Então, tudo isso aqui, essas duas vias, elas vão fazer o quê? Elas vão ativar as proteínas do sistema complemento. E aí a gente tem que essas proteínas do sistema complemento, o que elas vão fazer? O objetivo final delas, né, elas vão tentar atacar a bactéria, atacar o agente, né, ali, o invasor. Enfim, vou colocar aqui, atacar o agente invasor. E quem vai atacar o agente invasor é a MAC, né, que é o complexo
de ataque à membrana. Então, o que é MAC? MAC é a mesma coisa que complexo de ataque à membrana, certo? E aí esse MAC ele vai fazer o quê? Ele vai vir aqui, ele vai fazer uns furos na membrana da bactéria. Imagina que ele é como se fosse um alfinete, ele vai vir aqui, ó, né? Ele vai encher essa bactéria de furo, a membrana da bactéria de furo, vai fazer poros, tá? Então imagina que ele é um alfinete, ele vem aqui e fura. Quando eu tenho danos à membrana, esses poros na membrana, né, então eu tenho a formação de poros na membrana. Esses poros eles vão permitir a saída das organelas da bactéria de dentro da célula, lembra? Isso é incompatível com a vida. O que acontece? A bactéria ela morre, então eu vou ter a morte dessa bactéria. Tá? Isso de modo bem geral. Só que a gente viu que aqui no meio, né, a gente tem várias cascatas acontecendo ao mesmo tempo. Beleza? Porque não é só ir lá e fazer a máquina, a gente tem uma cascata acontecendo, várias coisas acontecendo. Né? E aí dentro dessa cascata a gente viu que, né, a via clássica e a via alternativa, elas vão ativar, né, de modo bem geral, uma proteína que a gente chama de proteína C3, uma proteína do sistema complemento que é a C3. Essa proteína C3 ela vai sofrer ação de uma tesourinha, né, que é a C3 convertase. Olha o nome, ó. Vamos secar o nome. C3 convertase. Convertase, tudo que termina com ase a gente sabe que é enzima, né? Então é uma enzima. Convert vem do inglês, né? De converter, certo? Então, convert é uma enzima que vai converter esse C3 aqui, né? Essa proteína C3, em outra coisa, tá? Então, convertase é uma enzima que vai fazer uma conversão, né? Ela vai fazer, a partir de uma proteína, ela vai gerar outras. Então, a gente viu que a convertase, a C3 convertase, vai atuar aqui, né? Vai converter essa C3, vai ser uma tesourinha, vai vir aqui, né? Vai atuar em cima dessa C3, vai fazer uma catalisação, né, de um processo e a gente vai ter duas moléculas sendo formadas. A proteína C3A e a proteína C3B. Ambas são importantes, né? A C3A, a gente viu que ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar a síntese de mediadores, né? A gente está falando de mediador inflamatório. Se ela é um mediador, ela vai aumentar a síntese de mediadores, assim como todos os outros. Então, ela aumenta a síntese de mediadores. Ela aumenta a inflamação, né? Então, ela aumenta o estímulo da inflamação. Por quê? Se aumenta mediadores, aumenta a inflamação. Tem mais células de defesa chegando, né? Enfim. E ela faz, uma coisa que é importante, é a broncoconstrição intensa. Então, ela faz broncoconstrição intensa. E essa broncoconstrição intensa, a gente viu que acontece, por exemplo, em casos de doenças como a asma, doenças alérgicas. Tá? Então, ela faz uma reação que a gente chama de reação anafilotóxica. Tá? Então, ela tem essa relação... Não, na verdade, ela é chamada de anafilotoxina, né? Porque ela faz essa reação de broncoconstrição intensa. Beleza? Então, essa C3A ela vai aumentar a síntese de mediadores, vai aumentar a inflamação e causa também essa broncoconstrição intensa. A C3B, que também é um resultado ali dessa conversão da C3, né, pela C3 convertase, ela vai funcionar como uma opsonina. Né? O que são essas opsoninas? As opsoninas são moléculas sinalizadoras. Então, lembra que a gente falou lá, né? A gente viu que a gente tem um micróbio lá, por exemplo, né? E aí, quando o fagócito está chegando lá, o fagócito ele precisa reconhecer esse micróbio. Para ele reconhecer, a gente tem essas opsoninas, né? Que são como se fossem umas moléculas ali, que elas vão vir, elas vão grudar nesse micróbio, elas vão ficar ao redor desse micróbio. E aí elas vão sinalizar para o macrófago, falar, opa, tá aqui. Daí o macrófago vai lá, né, e faz a degradação desse micróbio. Lembra? Então essa é a função das opsoninas. Beleza? Então a C3B vai funcionar como uma opsonina. Outra coisa que a C3B também faz, a gente está falando de cascata, né? Então é uma cascata. Outra coisa que a C3B também faz é
se juntar a outras proteínas, né? Então a gente tem que ela se junta a outras proteínas, né, dessa família de proteínas do sistema complemento. Então ela vai se juntar a outras proteínas. Quando ela se junta a outras proteínas, ela vai formar a C5, beleza? E aí a C5 vai sofrer ação de outra enzima, que é a C5 convertase. E a C5 convertase ela é igual a C3 convertase, só que ela vai atuar na C5. Por isso que ela tem esse nome, C5 convertase. Então é aquela tesourinha lá. E aí a gente vai ter, a partir dessa atuação da C5 convertase sobre essa proteína C5, a formação de outras duas proteínas, né? Que são, deixa eu fazer aqui embaixo, a C5A e a C5B, certo? E aí a gente tem que a C5A, ela é importante porque ela atua como agente quimiotático, tá? Como assim agente quimiotático? Agente quimiotático. Então ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar mediadores, ela vai aumentar o recrutamento de leucócitos, né? E ela vai fazer com que a gente tenha um aumento dessa inflamação, né? Então aumenta o quê? O recrutamento, principalmente, de leucócitos. Beleza? E aí a gente tem a C5b. A C5b, ela é importante porque ela vai se unir a outras proteínas, então ela se une a outras proteínas da família, né, das proteínas da família complemento. E quando ela se une a essas outras proteínas, a gente vai ter a formação do MAC. A gente vai ter a formação do MAC, certo? O que é o MAC? É o complexo de ataque à membrana, que ele é formado, né? Então a gente tem a C5b, mais a C6, mais a C7, mais a C8, mais a C9, então todas elas se juntam e formam um MAC, certo? Que é o complexo de ataque à membrana. O que o MAC vai fazer? Lembra que a gente viu lá em cima? Vamos subir. O MAC ele vai vir lá na bactéria e ele é o alfinete, ele vai fazer furos nessa bactéria. E aí, quando ele faz furos na membrana dessa bactéria, ele forma poros na membrana e leva a bactéria à morte, beleza? Então, basicamente, né, de modo bem geral, é isso que a gente tem em relação ao sistema complemento, tá? Então, é isso que a gente precisa saber sobre o sistema complemento. Né? Essa cor aqui é horrorosa. Deixa eu colocar aqui amarelo, fica bom. Então, é isso sobre o sistema complemento. Tá? Então, são proteínas plasmáticas que ficam no sangue de forma inativa. Quando elas quando elas são ativadas, né, pela via clássica. Né? A via clássica, lembra? Quando a gente fala de via clássica, caramba. Quando a gente fala de via clássica, é aquela via antígeno-anticorpo. Então, tem uma ligação antígeno e anticorpo, certo? E a via alternativa, ela é iniciada por toxinas da bactéria. Beleza? Aí a gente tem a ativação da proteína C3, que sofre a ação da C3 convertase, e a gente tem a formação da C3A e C3B. A C3B atua como opsonina, sinalizadora da inflamação, e a C3A aumenta a síntese ali de mediadores e aumenta a inflamação, né, e causa também broncoconstrição intensa. A C3B, outra função importante dela é que ela se junta a outras proteínas, né, e aí a gente tem a formação da C5. A C5 sofre a ação da C5 convertase e forma C5A e C5B. A C5A é um agente quimiotático, aumenta o recrutamento de leucócitos, consequentemente aumenta a inflamação. E a C5B ela se une a outras proteínas e forma a MAC. E aí a MAC ela vai atacar a membrana da célula, beleza? Então o que o sistema complemento faz de modo geral? A gente pode dizer, né? Ele amplia a inflamação, beleza? Então qual que é a função dos mediadores? Os mediadores eles vão ampliar a inflamação. Então eles aumentam a síntese de mediadores, então eles aumentam mediadores, eles aumentam o recrutamento de leucócitos, né? E nesse caso aqui a gente viu que eles fazem o quê? A MAC, né? Ou seja, eles vão atacar a bactéria, o complexo de ataque à membrana da bactéria. E basicamente é isso que a gente tem aí
em relação, né, a essas proteínas plasmáticas, tá? Do sistema complemento. E aí a gente falou de um outro tipo de proteína plasmática, né, que são